Olá, alunos! Espero que todos estejam muito bem. Vamos para mais uma aula explicativa do livro Trilhas, páginas 156 a 158. Nosso conteúdo é números na forma mista. Nós vamos dividir esse assunto em duas videoaulas para melhor esclarecimento sobre o conteúdo. Então vamos lá para a nossa primeira videoaula. Números na forma mista. Veja como a professora representou na lousa a fração 7/4 por meio de figuras. Está aqui as figuras. Ela desenhou duas figuras iguais, sendo que a primeira ela pintou totalmente, representando um inteiro. E a segunda figura, apenas 3 partes dela, formando a fração 3/4. Observe que um inteiro mais a fração 3/4, nós formamos os números na forma mista. Preste atenção, hein? Vamos observar aqui, ó, a explicação. Aqui está a nossa fração em forma mista. O número 1 representa a parte inteira. O 3/4 representa a parte fracionária. Mas como que eu leio essa fração? Lê-se um inteiro e 3/4. O número 1 inteiro e 3/4 está escrito na forma mista, pois é formado por uma parte inteira e uma parte fração. Tá vendo? Como podemos observar. Então, fração em forma mista, ela é composta de uma parte inteira e uma parte fração. Os números escritos na forma mista também podem ser escritos na forma fracionária. Observem, nós temos aqui duas figuras. Como podemos observar, a primeira figura está pintada totalmente e a segunda apenas uma parte. Então, a nossa fração da primeira figura vai ser 3/3. Por que 3/3? Porque estamos representando tanto o numerador como o denominador igual, tá? Então, é uma figura inteira. 3/3 representa um inteiro. Na segunda figura está representada por 1/3, porque apenas uma parte dela está pintada. Mas aí, parou por aí? Não. Nós podemos saber quanto vale as duas figuras. Que fração vai representar as duas figuras juntas? 4/3. 3 inteiro, 3/3 mais 1/3 é igual a 4/3. Ele somou parte pintada da primeira figura mais a outra parte pintada da segunda figura. 3 mais 1, 4. E conservou o denominador, formando a fração 4/3. Podemos representar essa fração das duas formas, através dos algarismos. Aqui nós temos através das figuras, aqui nós temos através dos algarismos. 1 está representando a parte inteira e 1/3 está representando a parte fracionária. Sendo que na primeira aqui, ó, a primeira representação está na forma mista, mas podemos também representar em forma de uma única fração, sem a parte inteira, fazendo o quê? A soma, tá? Da parte pintada e repetindo o denominador, que formamos a fração 4/3. Essa fração é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Vamos para a nossa atividade. Escreva uma fração e um número na forma mista para representar a parte pintada de vermelho em cada item. Ele está falando das imagens que eu vou mostrar para vocês. Na primeira imagem, né, da imagem A, nós temos o quê? 3 figuras, sendo que 2 pintadas totalmente e a terceira apenas uma.
Nós podemos representar desta forma. A fração 13/6. Por que 13/6? Porque o 13 está representando todas as partes pintadas das três figuras, que é igual a 13. E 6 é o denominador. Quantas partes foi dividido cada uma das figuras. E a fração mista? Olha só, ele está pedindo também para representar em número na forma mista. É só observar quantas figuras inteiras eu tenho? 2. E vou representar a minha terceira figura em forma de fração, que representamos por 1/6. Fácil, né? Nós temos aqui forma de fração e nós temos aqui em forma mista. Na letra B, nós temos duas figuras, que podemos representar pela seguinte fração: 13/8. 13 são as partes pintadas das duas figuras. E 8, quantas vezes foi dividido cada uma? Que nós temos o denominador 8. E na forma mista? O que eu faço na forma mista? Olha só, eu tenho uma figura inteira, né? Um inteiro. E vou representar a segunda figura em forma de fração, que é 5/8. Então, nós temos a fração 13/8 e temos aqui a fração na forma mista, 1 inteiro e 5/8. Na letra C, nós temos agora 4 figuras. Cada uma dessas figuras foi dividida em 4 partes iguais. Vamos representar? Nossa primeira fração, 15/4. Por que 15/4? Porque está representando a quantidade total pintada das figuras, né? As partes pintadas das figuras. E o 4 é o denominador. Quantas vezes minha figura foi dividida. E a parte mista, a forma mista? Nós temos 3 inteiros e a parte fracionária, 3/4. Na forma mista, nós temos 3 inteiros e 3/4. Na parte fracionária, nós temos 15/4. Viu como é muito fácil? Vamos para a nossa última imagem, letra D. Temos 3 figuras que foram divididas em 5 partes iguais. Vamos representar aqui em forma de fração. 12/5. Lembre-se, 12 é o seu numerador, é a quantidade de parte pintada. E o 5 é o seu denominador. Quantas vezes foi dividido a sua figura? E a forma mista? Nós temos 2 inteiros e a parte fracionária, 2/5. Ok? 2. Ligue cada fração ao número na forma mista correspondente. Presta atenção. Lembra que eu falei que essas frações aqui, ó, com numerador maior que o denominador, são frações impróprias. É a partir dessas frações que eu tenho a forma mista. E através dela, vocês vão aprender como que eu faço para transformar minha fração imprópria em fração mista. Vamos aqui, ó. Tá aqui elas, tá? Elas são as minhas frações mistas. Aí, ó, ligue cada fração ao número na forma mista correspondente. Ah, eu vou ligar aleatoriamente? Ah, vou ligar cor por cor? Nem tem como, né? Que as cores são diferentes. É importante fazer o cálculo. Para transformar a minha fração imprópria na fração mista, eu faço uma divisão. Vamos lá. É muito fácil, ó. Primeira fração aqui, ó, 15/7. Então, 15 dividido para 7, que é igual a 2. 2 vezes 7, igual a 14. 15 menos 14 é igual a 1. Tá, já deu para entender aí quem é quem na minha fração mista? Então, aqui, ó, mais uma dica. O 7, que é o seu divisor, ele vai ser o denominador. Lembra, denominador é quantas vezes eu dividi a minha figura.
Então, ele vai ser sempre o seu denominador. O divisor vai ser sempre o seu denominador. O quociente da sua divisão, parte inteira. Tá vendo? O divisor, denominador, o quociente, a parte inteira da sua fração. Opa, já tá bem fácil de identificar, né? E o 1? O que vai ser o seu resto da sua divisão? O numerador. Pronto, já temos a fração na forma mista. Qual é a fração que representa 15 sétimos? 2 inteiro e 1 sétimo. Olha só. 2 parte inteira, tá vendo? 7, o meu denominador. E o 1, que é o resto, é o meu numerador. Vendo como é fácil? Agora vamos representar 11 oitavos. 11 dividido por 8. Vamos encontrar a próxima fração mista. 1 vezes 8, 8. 11 menos 8 é igual a 3. O 8 é o quê? Denominador. O 1, parte inteira. E o 3, que é o resto, numerador. Qual é a minha fração? 1 inteiro e 3 oitavos. Vendo? Muito fácil, né? Vamos agora para a fração 17 quinto. 17 dividido para 5 é igual a 3. 3 vezes 5, 15. 17 menos 15, 2. 5 é o quê? Denominador. O 3 é o quê? Parte inteira. E o meu 2, que é o resto da minha divisão, o numerador. Qual é a minha fração mista? 3 inteiro e 2 quinto. A última muito fácil agora, né? 5 dividido para 2. 2, 2 vezes 2, 4. 5 menos 4 é igual a 1. Meu 2 é o quê? Denominador. E o 2 é a parte inteira. E o resto da minha divisão, o numerador. A minha fração é 2 inteiro e 1 meio. 3. Os números a seguir estão na forma mista. Desenhe para representá-los, depois escreva uma fração correspondente. Ele está falando aqui, ó, dessas duas questões, da letra A e da letra B. Na primeira, olha aqui a fração mista que ele está falando, 1 inteiro e 1 terço. Só que ele quer que represente através de desenho. Tenho que prestar atenção quem é o meu denominador. Eu preciso de uma figura que tenha 3 partes. Opa, tá aí. Isso aí tá representando o meu inteiro, ó. Tá vendo? Minha parte inteira. Agora eu vou representar a minha parte fracionária. 1 terço. E para representar a minha fração correspondente, ó, eu conto a parte pintada. 1, 2, 3, 4. 4 terços. Fácil, né? Agora vamos para a letra B. Tenho 2 inteiro e 1 quarto. Minha figura tem que ter quantas partes? 4 partes, ó. Eu tenho sempre que obedecer aqui o meu denominador para desenhar minha figura. 1, 2. Ele falou 2 inteiro, então eu tenho que pintar totalmente as minhas duas figuras. Agora eu vou representar minha parte fracionária, que é 1 quarto. Olha que legal. E a fração correspondente? É só contar a quantidade de partes pintadas, meu numerador e o meu denominador, a parte de quantas vezes foi dividida a minha figura. Eu formei a fração 9 quartos. Muito bem, né? Muito fácil. Fração é só prestar bem atenção no que está sendo solicitado. Estude com dedicação. E nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Bons estudos. Aproveite essa videoaula para sanar todas as suas dúvidas.
Ah, mas ainda ficou dúvida? Nos procure, nós estamos à sua disposição, tá? Estamos aqui sempre que precisar. Meu muito obrigado, estude, aproveite para estudar a tabuada também. Lembra, sempre eu falo isso, a tabuada é a base de qualquer conteúdo. Fica a dica. Obrigada.